Oi, turma S1, disciplina HST, aula 08. Nessa aula 08 eu irei dar uma sequência, continuar a aula 07, que eu também falei sobre condições ambientais, especificamente sobre a NR16. Na verdade, quando eu falo condições ambientais, na verdade não é nem condições ambientais, é atividades consideradas perigosas. Por quê? Porque eu estou falando da NR16, e a da NR16, ela trata sobre justamente isso, atividades perigosas, ok? Então vamos lá, dando sequência à aula 08. Condições ambientais, NR16, ou atividades perigosas, dando sequência. Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Dando sequência à aula anterior, que eu apresentei alguns exemplos de atividades consideradas perigosas, é extremamente importante que agora a turma do S1, que são vocês, que estão começando agora o curso, quase finalizando, inclusive, a primeira parte, vamos chamar assim, que é o S1, vocês conheçam, pelo menos, tenham alguma noção, de forma superficial, pelo menos, dessas atividades. Que atividades são essas, ok? E mais um exemplo de atividade considerada perigosa, substâncias radioativas e radiação ionizantes. Quem trabalhou nessas duas atividades tem sim direito a receber adicional de periculosidade. Primeiro conceito que seria, radiações são denominadas de ionizante quando produzem íons, radicais e elétrons livres na matéria que sofreu interação. Okay? Exemplos de radiação ionizante: partícula beta, ondas gama, partícula alfa ou nêutron. Todas essas quatro que eu citei são exemplos de radiação ionizante. Professor, me diga uma coisa, existem as radiações ionizantes e também existe a radiação não ionizante. Como é que eu posso diferenciar uma da outra? Como diferenciar uma da outra é de acordo com a frequência, Com a frequência, a partir da medida que aumenta a frequência, aproximadamente ali a partir de 10 a 16, aí sim é considerada radiação ionizante. Aí sim eu estou falando em atividade considerada perigosa. Por exemplo, quem trabalha com raio gama, quem trabalha com raio-x, quem trabalha com radiação ultravioleta. Quem trabalha com essas atividades 3, que eu acabei de falar, tem direito a receber adicionado de periculosidade. As atividades anteriores antes da frequência ali aproximadamente 10 a 15, não é considerada radiação ionizante, então não tem como se falar em atividade perigosa. Ondas de rádio, micro-ondas, todos esses exemplos aí de atividades são considerados radiação não ionizante. Telefone celular, frequência, de baixa frequência, por exemplo, de computadores, considerados radiação não ionizante, então, portanto, atividade não considerada, não tem como ser classificada, caracterizada como atividade perigosa. Ok? Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes, substâncias radioativas, ainda comentando sobre elas. Outro conceito agora, o conceito de substâncias radioativas. Substâncias ou elementos químicos, chamados radioativos, que são capazes de emitir radiações. Esse é um exemplo típico, muito comum de ser utilizado e ser encontrado em locais que trabalham com emissão de radiações, perigo, substâncias radioativas. E aí são exemplos de profissionais, técnicos que fizeram uma inspeção em uma usina central nuclear que contém cerca de 400 mil toneladas de água contaminada com substâncias radioativas. Aí também outro exemplo de atividade considerada perigosa. Todos esses profissionais vão ter direito sim a receber adicional de periculosidade. Algumas atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Prospecção, que é muito comum na indústria da mineração, que envolve todo o conjunto de atividades que podem levar à descoberta de um depósito mineral, por exemplo. Mineração, operação, beneficiamento e processamento de minerais radioativos. A gente sabe que quem trabalha com a mineração utiliza muitos produtos considerados ofensivos à saúde do trabalhador. Por exemplo, quem trabalha na mineração, para fazer o beneficiamento do ouro, tem que se utilizar um material extremamente danoso à saúde do trabalhador. Que material seria esse? É o mercúrio. Sem o mercúrio, não vai ter o produto final que eles tanto almejam, que seria o quê? Que seria o ouro. Você vai pegar ali o material na sua forma bruta e para fazer o tratamento, o beneficiamento para obter o ouro, tem que ter nesse processo aí o quê? O uso do mercúrio. A gente sabe que o mercúrio é um material que pode causar hidrargirismo, que é uma doença ocupacional, uma doença que pode gerar muito dano ao trabalhador, ok?
A doença é chamada hidrargirismo, quem trabalha de forma contínua, né? Exposto sem nenhum tipo de proteção. O mercúrio, que é muito comum ser utilizado na indústria da mineração para fazer o beneficiamento e obter o ouro, que é o que eles querem, né? Ao final do trabalho do dia todo. Outro exemplo de atividade que utiliza radiação ionizante ou substância radioativa: produção, transformação e tratamento de materiais nucleares para o ciclo do combustível nuclear, né? Outro exemplo, produção de fontes radioativas, radioterapia, que é empregado feixe de radiação ionizante para tratar o câncer, né? Destruir células tumorais. Diagnóstico médico odontológico, e aí são imagens, né, que representam os exemplos ditos anteriormente. Prospecção, que é utilizada na indústria da mineração, pesquisador trabalhando com urânio, né, a fim de obter um determinado combustível nuclear. E aí um tratamento, né, com essa radioterapia nessa mulher aí, antes e após o tratamento na mama dela, né, no seio, e que foi necessário ter esse feixe, né, de radiação ionizante para combater destruir, né, a célula tumoral, ok? Atividades e operações perigosas, aí vocês vão ver com mais detalhes, por exemplo, na disciplina de laudos periciais, né? Mas só para vocês já terem uma noção, que é importante. O exercício de trabalho em condições de periculosidade, né? Atividade perigosa, né? Assegura ao trabalhador a percepção adicional de 30% incidente sobre o salário, né? Ou salário base, tanto faz. Sem, né? Não tem, né? Não pode, né? Ter acréscimo resultante de gratificações, prêmios ou participações de lucros da empresa. Por exemplo, para ficar mais claro isso aí, quem trabalha na Petrobras, né, geralmente quem trabalha na Petrobras recebe adicional de periculosidade, principalmente o pessoal que trabalha embarcado, né, trabalha nas plataformas. E geralmente o profissional da Petrobras recebe um tal de PL. O que seria esse PL? Participação dos lucros. De acordo com o que eu acabei de falar para vocês, vamos supor que esse trabalhador da Petrobras, esse empregado da Petrobras, receba PL, né? Receba a participação dos lucros e também exerce uma atividade, né? Desenvolve uma atividade considerada perigosa. Beleza. Ele vai receber 30% sobre o salário dele, porém esse valor da PL, né? Essa participação do lucro, não entra no cálculo dos 30%. Vamos supor que o salário do cara lá seja R$ 5.000, 30% de R$ 5.000 vai dar R$ 1.500. Então, portanto, ao final ele vai receber quanto? R$ 5.000 de salário, mais 30% de R$ 5.000, que é R$ 1.500, R$ 5.000 mais 1.500 dá R$ 6.500. Mas além desses R$ 5.000, ele recebe R$ 2.000 de PL. Esses R$ 2.000 não vão entrar no cálculo de adicional de periculosidade. Só o salário, que é R$ 5.000, ok? Ou seja, ele vai receber 5.000 de salário, 30% de 5.000, 1.500, mais 1.500, né, que é os 30% de periculosidade, 5.000 mais 1.500, 6.500 e mais 2.000 de participação dos lucros, por exemplo. Ao final ele vai receber quanto? 6,5 com mais 2, né, R$ 8.500. Um exemplo com números, né, acho que fica mais fácil o entendimento. Como eu já falei para vocês, vocês vão ver com mais detalhes, com mais calma, essa questão dos cálculos aí lá na disciplina de laudos periciais no S4. Tem algumas particularidades agora que é interessante a gente saber. As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exceto, né, exclusão, né, para o transporte em pequenas quantidades até o limite de 200 litros, né, para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para os inflamáveis gasosos e liquefeitos. Eu costumo falar para o pessoal, os meus alunos, minhas alunas, né? Em relação, eu gosto muito de falar sobre concurso público, que eu acho que é uma forma de ingressar no mercado de trabalho. Não depende de fazer entrevista, de boa vontade de ninguém, né? Depende só de você, do seu esforço, né, individual. Pelo menos é isso que eu penso. Você estudou muito, você se dedicou muito, você um dia vai passar, pode ter certeza. E essa parte que eu acabei de falar para vocês, eu já vi já ser cobrado em concurso público 1, 2, 3, várias vezes. Né? Ele pergunta qual é a exceção, né, quando se fala em transporte, né, operações de transporte inflamáveis, líquidos ou gasosos liquefeitos, que não é considerado atividade perigosa. Que exceção seria essa? Aí ele fala aí, ó, até 200 litros inflamável líquido ou 135 kg de inflamável gasoso liquefeito não é considerado atividade perigosa. Isso é muito cobrado em concurso público, pelo menos eu já vi várias vezes.
outras particularidades, né, quando se fala em atividade considerada perigosa de acordo com a NR16. As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, obviamente, né, não serão consideradas para efeito desta NR, ou seja, não é considerada atividade perigosa quando você chega na sua moto, no seu carro, né, no seu transporte, aí, chega no posto de combustíveis e manda abastecer. Não tem lógica nenhuma, você vai receber o adicionado de periculosidade porque você está abastecendo seu carro. Não tem lógica, não tem sentido em falar isso. Para efeito desta norma regulamentadora, considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor, né, maior que 60 graus Celsius, inferior ou igual a 93 graus Celsius. Outra questão, outro ponto que é muito abordado, muito cobrado em concurso público. Essa que eu acabei de falar para vocês, né? Qual é essa temperatura, né, de acordo com o ponto de fulgor, né, que é considerado um líquido combustível. Maior de 60 graus Celsius, menor ou igual, né, que 93 graus Celsius é considerado líquido combustível. E aí são imagens para representar o que foi dito acima, né? Um cara abastecendo seu carro e um tanque de um combustível em um determinado veículo aí. Atividades e operações perigosas com explosivos, né? Outro exemplo de atividade considerada perigosa. Segundo o quadro 1 da NR16, são consideradas atividades e operações perigosas: armazenamento de explosivos, transporte de explosivos, né, na parte de método de ignição, o detonador, operação de carregamento de explosivo, na detonação, verificação de detonações falhadas, né, queima e destruição de explosivos deteriorados e, por final, operações de manuseio de explosivos. Perceba a letra F ali, ó, que fala de verificação de detonações falhadas. Pois é, existe uma função, né, em empresas específicas da área da mineração, né, que é muito comum utilizar explosivos, né, para ter acesso lá aos minérios, né, que eles têm interesse. Eles colocam lá o explosivo, fazem lá a explosão para ter acesso a esse material. Pois bem, nessa empresa existe um cara que é responsável por quê? Por verificar aquelas detonações que não aconteceram, né? Que falharam. Você tem noção como é que é loucura a função de um cara desse? Ou seja, você bota lá os explosivos em determinado local, aciona e ele não explode. Aí o fulaninho, o empregado da empresa, vai lá verificar o que é que aconteceu, ou seja, ele vai pegar no explosivo para entender, né, o motivo que realmente falhou, não teve sucesso, né, não teve êxito lá na explosão de um determinado explosivo. Imagine se na hora que esse cara for verificar esses explosivos, ela resolva explodir, ele morre na hora, né, de forma instantânea. Pois bem, a letra F aí, ó, existe essa função específica, é muito comum, né, ser encontrado na área de mineração. Qual a função do cara? Verificação de detonações falhadas. Falhou, manda fulaninho lá para saber por que falhou, para ele ver se consegue ajeitar, né, e continuar com a operação de detonação, ok? E uma atenção, pessoal, esse tipo de atividade aí com explosivos. Lá embaixo, todos os trabalhadores nessas atividades têm direito a receber adicional de periculosidade. Por quê? Porque tem algumas atividades, que eu queria até apresentar para vocês agora, que tem o tal de AR, área de risco. Tem um raio, né, um raio mínimo, uma faixa mínima lá, que dentro dessa faixa ele sim tem direito a receber adicional de periculosidade. Fora desse raio, fora dessa distância, que eu irei apresentar para vocês daqui a pouco exemplos, ele não tem direito a receber adicional de periculosidade. Mas falou em explosivos, independente qual seja a função, na letra A, B, C, D, E, F, G ou H, verificação de detonação ou não, manuseio, armazenagem, transporte, falou em explosivo, todos os trabalhadores nessas atividades com explosivo têm direito a receber adicional de periculosidade, ok? Atividades e operações perigosas com inflamáveis agora. Segue algumas atividades com esse tipo de material, inflamáveis. Primeiro exemplo, produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, tem direito a receber adicional de periculosidade. Posto de reabastecimento de aeronaves, tem direito a receber adicional de periculosidade. Transporte de vasilhames, né, contendo inflamáveis gasosos liquefeitos em quantidade total superior a 135 kg, tem direito a receber adicional de periculosidade. E por final, né, operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos. Nossa amiga aí, o frentista, é muito comum a gente encontrar no nosso dia a dia, né, até porque a gente anda de moto, de carro. Enfim, mesmo que não ande de moto, de carro, você andando a pé, você vê esse profissional trabalhando nos postos de combustíveis. Eles também têm direito a receber adicional de periculosidade. Ok? Algumas atividades que possuem área de risco, né, que eu comentei para vocês no slide anterior,
que seria essa área de risco, né? Que deve ser delimitada sob a responsabilidade do empregador, né? Por exemplo, quem trabalha em poços de petróleo e produção de gás, existe uma área de risco, né? Círculo com raio de 30 metros, no mínimo, com centro na boca do poço. Ou seja, tiver uma boca de poço, né? Produção de petróleo, né? Se um trabalhador, de acordo com esse raio, né, faz a boca do poço, faz um raio, né? A boca do poço, claro, fica no centro desse raio, né? Se a distância do trabalhador for de 30 metros, ele tem direito a receber adicionado de periculosidade. Se for de 31 metros, ele não tem direito a receber adicionado de periculosidade. É isso. De forma objetiva, clara e curta, é isso. Até 30 tem direito, 31 metros não tem direito. Quem trabalha com posto de petróleo e produção de gás. UPR, Unidade de Processamento das Refinarias. Idem, é a mesma explicação da produção de petróleo e produção de gás. Área de risco, faixa de 30 metros de largura no mínimo, contornada a área de operação. Mesma conversa. Quem trabalha próximo à UPR, né, que é a Unidade de Processamento de Refinaria, até 30 metros tem direito a receber adicionado de periculosidade. 31 metros não tem direito a receber. Em diante, né? A partir de 31 metros não tem direito a receber. Tanques de inflamáveis líquidos, o que seria isso, né? A área de risco, toda a bacia de segurança. Então percebam, quem trabalha com tanques de inflamáveis líquidos, a área de risco é de quanto? É de 15 metros, é de 20 metros, é de 30 metros, é de 40 metros, negativo. Quem trabalha com tanques de inflamáveis líquidos, assim que quem trabalha com explosivos, todo mundo que trabalha nessa bacia de segurança tem direito a receber adicional de periculosidade. Lembra que eu falei lá nos explosivos? Armazenagem, transporte, quem vai verificar a detonação falhada lá, todos têm direito a receber adicional de periculosidade. Pois bem, quem trabalha com tanques de inflamáveis líquidos, idem, também tem direito a receber adicional de periculosidade. Todo o pessoal que trabalha nessa área, né, nessa atividade de tanques de inflamáveis líquidos. Abastecimento de aeronaves, idem, mesma explicação para a anterior. Quem trabalha no setor, na área de abastecimento de aeronaves, área de risco, não existe. Todos os profissionais da área de operação, abastecimento de aeronaves, têm direito a receber atividade adicional de periculosidade. Ok? E aí falo que seria a área de risco, né? Que eu já falei de forma implícita, né? De forma indireta. É o espaço físico delimitado em função da quantidade e potencialidade do agente perigoso armazenado ou da atividade exercida. Qual seria esse agente perigoso? No caso aí poderia ser gás, né? Poderia ser um inflamável líquido, abastecimento de aeronave, enfim, exemplos de agente perigoso, ok? Não caracterizam periculosidade para fim de percepção de adicional. Existem situações que não são consideradas atividades perigosas. Que situações são essas? Manuseio, armazenagem, transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas. Pessoal, não precisa ler o resto. Falou em manuseio, em armazenagem, transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, de acordo com a NBR 11564, não tem direito a receber adicional de periculosidade. Ok? E ponto final. Outra situação que não tem direito a receber adicional de periculosidade: manuseio, armazenagem, transporte de recipientes até 5 litros lacrados na fabricação. Também não tem direito a receber adicional de periculosidade até 5 litros lacrados na fabricação. Professor, que seria uma embalagem certificada de acordo com a NBR 11564. Essa da imagem é exemplo de uma embalagem certificada. Manuseio, armazenagem, transporte de líquidos inflamáveis nesse tipo de embalagem certificada que está apresentando na imagem abaixo, não é caracterizada atividade perigosa. Ok, pessoal? É isso. A gente continua na nossa próxima aula.